A palavra hoje está em 2 Tessalonicenses e também no capítulo 2 e 1 do livro de Romanos. Vamos entender as coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, né? Porque todas as promessas de Deus, tudo que fala nas Escrituras, cumpre fielmente, né? Então nós somos avisados das coisas que hão de vir. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, capítulo 2, verso 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqui fala da vinda do anticristo. O anticristo, ele é chamado o pequeno chifre no livro de Daniel, e também do iníquo, né? É o homem do pecado. Então, quando vocês verem as coisas acontecendo, as pessoas se rebelando contra Deus, praticando todas as coisas inconvenientes, né? Não tendo amor pela verdade, né? Não deram créditos à verdade de Deus, né? Pode saber que isso é uma ação do anticristo, né? Ele virá, né? Mas já está presente no mundo. Então, o que acontece com as pessoas que não dão crédito à verdade? A verdade, ela é alguém, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, tudo que sai da boca dele, toda palavra se cumprirá fielmente. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra se cumpre. Não cai nem mais, nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. Então, ele diz aqui que há alguém que detém o anticristo, né? Detém. Quem detém o anticristo? O Espírito Santo que está na sua igreja, a igreja que professa as palavras de Deus, né? Que adora Deus, que louva Deus e que se firmou e deu crédito à verdade, deu crédito a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus. Ele veio apresentar para nós o único Deus verdadeiro, e que as suas palavras, elas são vivas e eficazes, são espírito e são vida, e elas se cumprem fielmente sobre a terra e sobre o céu, né? Então, diz aqui, ora, o aparecimento do iníquo, né? Aqui fala iníquo, pequeno chifre, homem do pecado, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, né? Satanás, ele era Lúcifer, ele se opôs a Deus, ele queria a adoração, né? Ele queria colocar o seu trono sobre o Altíssimo, né? Ele queria ser o maioral, mas ele não é o Criador, ele foi criado Lúcifer, mas Lúcifer se rebelou contra Deus e queria o quê? A adoração, né? Então ele vem buscar essa adoração. Então ele vai levantar um homem
o homem chama o anticristo, e o anticristo se opõe contra tudo que se chama Deus. E então, como se opor às coisas de Deus? Tirando o livro tirando as escrituras. Vocês veem pessoas aí se rebelando contra as escrituras? Desde há muito tempo, elas foram até queimadas, né? Foram proibidas as pessoas de lerem as escrituras. Mas é o livro mais editado, o livro mais lido, mas não é o livro mais entendido. Porque a palavra diz que se grudar os olhos das pessoas, para que olhando não vejam, ouvindo não ouçam, né? Se quebrante o coração, entendam e se convertam e sejam salvos e curados. Então precisamos entender o que diz as Escrituras, e as Escrituras nós entendemos a ela por revelação do Espírito Santo. Quando temos um coração quebrantado, dizendo para Deus: ensina-me, Senhor, ensina-me os teus caminhos, não permita que eu pereça, né? não permita que eu seja enganado. Ele diz aqui no verso 3, que diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o anticristo vai se revelar, né, diante de o quê? De uma apostasia. O que é uma apostasia? É um movimento crescente, né, contra Deus. Nós estamos vivendo nesses tempos, nesses últimos tempos, um movimento crescente contra tudo que se chama Deus. Isso é apostasia. E ele está falando não para os ímpios, porque os ímpios já não creem, está falando para a igreja, né? Está falando para aqueles que se dizem, né? Tem um carinho, aí qual é a sua religião? A pessoa fala: eu sou evangélico. Mas evangélico, meu irmão, não pode ser um carinho, né? Ele tem que ter uma base. Né? O que é ser evangélico? Né? Então eu fiz essa pergunta para alguém, né? Mudou de assunto, porque falou que era evangélico, mas nem sabe por quê. O evangelho, ele pega a palavra de Deus, as Escrituras, né? Porque está escrito que aí daquele que mudar as Escrituras, que acrescentar ou diminuir dela. E Paulo pregava lá em Gálatas, para que ainda que o anjo, ainda que nós, o maior pregador do Evangelho, Paulo, ainda que nós, um anjo desce do céu e vos fale um Evangelho que vá além desse, seja maldito, seja anátema, né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, deixou para nós a receita, né? Deixou para nós o estilo de vida, deixou para nós o manual da vida. As Escrituras são o manual da vida, como você deve viver, como você deve se relacionar, tanto com as pessoas, como com as autoridades, como os que estão debaixo da sua autoridade, e com Deus, e até com o diabo. Ele ensina como é que você deve relacionar com ele, né? Para resistir ao diabo, firme na fé, né? Sujeitai-vos a Deus, quer dizer, está mostrando que tipo de relacionamento nós devemos ter. Resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós, né? Sujeitai-vos a Deus. E ele fala que para isso tem que usar a fé. A fé é o quê? A palavra de Deus, que você vai crer nela, né? Porque ela é a verdade. Você vai crer na palavra de Deus e você vai agir conforme a palavra de Deus. Não queira agir fora da palavra, contrário à palavra. Porque se assim fizermos, acontece conosco o que Jesus falou para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não queira ser mais sábio do que Deus, não queira dar conselho para Deus. Para Deus é por submissão. Senhor, me ensina, me conduz nos seus caminhos, Senhor. Eu quebrando o meu coração para receber de Ti a revelação, para receber de Ti o ensinamento, a sabedoria. Me ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus. Para você servir a Deus, você precisa de Deus. Agora as pessoas aceitam Jesus, mas querem resolver tudo por sua habilidade, por sua força,
ou até pela sua inteligência, achando que já sabe tudo, né? E achando também, se justificando no erro. Cuidado com isso, né? Justificar-se nos erros, isso traz consequências, isso traz você é levado para a apostasia, para deixar os caminhos de Deus. E ele diz, ora, com o aparecimento do inimigo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, que bússola, né? O que é a bússola? A bússola é um instrumento que indica para você o caminho, né? Se você vai para o norte, para o sul, para o leste. Então nós temos uma bússola na nossa vida, nós temos uma direção na nossa vida, e a direção é a palavra de Deus. A direção que nós temos são as Escrituras, é Jesus, Ele ensinando, Ele é um maravilhoso conselheiro. Não queira se justificar fora dos conselhos de Jesus. Por que Ele é um conselheiro? Porque Ele dá o melhor conselho. Porque muitas vezes você procura o seu irmão, o seu pastor, né? Para quê? Para buscar um conselho, né? O que eu devo fazer? Como vai ser esse conselho? O conselho vai ser conforme a palavra de Deus. Não é coisa do raciocínio, não é coisa dos sentimentos humanos, né? Não, tem que ser conforme a palavra de Deus. Então, ele vai com poder e sinais e prodígios da mentira. Prodígios da mentira. O que é verdade, ele transforma numa mentira, ele acha um jeito de transformar. É tão forte isso, e é tão tremendo isso, o que aconteceu quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele convenceu 1/3 dos anjos de Deus para acompanhá-lo. Ele convenceu anjos. Ele vai querer convencer as pessoas, né? E ele tem prodígio de mentira. Como ele conseguiu, né, convencer 1/3 dos anjos a acompanhar ele numa rebelião contra Deus, né? Com uma habilidade, com sedução, com encantamento, com engano. E como você vê ele enganando Eva, né? Ele fala para Eva, não, a Eva fala, não, se a gente comer, nós vamos morrer. Eu falei, não, você não vai morrer nada, não vai morrer coisa nenhuma, né? Quer dizer, Deus falou, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, né? Mas aí Satanás veio para Eva e falou, não vai morrer não, né? Você vai ser como ele, né? Você vai ser como Deus, né? Acionou, né, a soberba da carne, né? A concupiscência da carne, a soberba da vida. Você vai ser grande, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai vencer, você vai ser superior, né? Você nem vai precisar de Deus. A verdade é essa, você nem vai precisar de Deus, né? Você, por si mesmo, já vai ser um Deus. Então, ele convenceu 1/3 dos anjos, certo? Como então que nós vamos, né? Você que é cristão, você que me ouve, fala que é cristão, como é que você vai vencer os prodígios, os sinais? Vai acontecer sinais e prodígios da mentira para enganar as pessoas. Como você não vai ser enganado? Se anjos forem enganados, né? E olha que anjos têm um poder muito grande. Agora nós, né? Mortais, né? Nós temos que estar avisados dessas coisas, e para não cairmos no engano, não cairmos nos prodígios e sinais da mentira, nós temos uma saída, é a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus, é isso, o conselho é esse, fique com a palavra de Deus. Mas estão fazendo isso, está na moda fazer isso. Não, fulano está fazendo, ciclano está fazendo, está procedendo assim, né? Então, acha formas de sair pela tangente, de justificar o erro, né? Não faça isso, vai pela palavra, né?
A palavra é o caminho, Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Você quer sair bem na vida, você quer sair bem, né? Ainda que você passe problemas nessa vida, mas você tem garantido o seu lugar no céu com Deus. Então, isso não são coisas de somente. Olha bem, não são coisas de somente. É a maior importância que nós podemos ter na nossa vida, né? E diz aqui: com poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem. Falei que de engano, né? Poder, né? Diz aqui: com todo engano da injustiça. Qual a maior injustiça, né? Qual injustiça que você pode cometer? Não aceitar Jesus, não ter Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma, né? Ele é teu Senhor, Ele vai reger sua vida através da palavra, e deu para você o Espírito Santo para te ajudar. Nós precisamos do Espírito Santo para servir a Deus, nós precisamos do Espírito Santo para viver, para fazer tudo da nossa vida. Nós necessitamos do Espírito Santo, até as direções da nossa vida, nós precisamos dele, para que você não tome caminho errado. Ele diz: com todo engano, né? Não fala que algum engano, ele fala com todo, né? Engano de injustiça aos que perecem. Olha bem, né? Cair no engano, né? Você vai perecer, né? Perecer é morrer espiritualmente, é não ter lugar com Deus. Por quê? Por que isso acontece? Porque não acolheram o amor da verdade para sermos salvos. Qual é o amor? Amor à verdade. A verdade é quem? A verdade é Jesus. Jesus é quem? Ele é a palavra de Deus, Ele é as Escrituras, Ele é o conselheiro. Ele está dando conselho para nós sabermos direito, né? O que seguir, como viver, de onde nós vamos tirar os conselhos para a nossa vida, né? Mas tem isso, tem aquilo, tem obstáculo, né? Não vá por modismos, não vá pelos que os ímpios falam, pelos que eles fazem, né? O que eles fazem, até não referir, é vergonha, né? Então, meu irmão, passe uma vida no caminho estreito e na porta apertada. Do jeito de Deus é esse, né? Você vai receber muitas ofertas, né? Para engano na tua vida, para te tirar do caminho, mas você vai ter uma direção na sua vida, a direção que vai trazer paz, né? Se você não encontrou paz até então, é porque tem algo errado, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele traz o conforto, Ele traz paz, Ele traz paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Meu Deus, Ele proveu para nós tudo de bom para nós. É isso que diz a palavra, né? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se você não acolher, não amar a verdade e não acolher a verdade, não tem salvação para você. Mas não tem mais, não tem mais. Deus conhece meu coração. Sim, nosso coração, a palavra diz, a palavra já define, nosso coração é por demais corrupto. Nosso coração é enganoso. Não deixe o coração te enganar. As pessoas podem cair em engano, em sedução do diabo. Ele é sedutor, né? Ele tem prodígios da mentira para enganar, para pegar os descuidados, aqueles que não amaram a verdade. A palavra diz, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Meu Deus, essa é uma receita. As pessoas procuram aí ser bem-sucedidas na vida, né? Quantos livros, se você for na biblioteca, quantos livros tem de autoajuda?
E tem livros com o título Seja um Sucesso, você pode ser feliz. Meu irmão, o sucesso está em Jesus. Você pode ganhar o mundo inteiro, até com essas filosofias humanas, mas sem Deus você não é nada. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É sério, porque investimos na obra de Deus, porque pregamos, porque meditamos, porque oramos, porque clamamos, porque há um jogo de vida e de morte nessas coisas, e porque fazemos a obra de Deus, porque amamos a Deus, porque amamos as almas e nos esforçamos para que ninguém se perca, para que ninguém se perca. Para Deus não tem justificativas, não tem malabarismo. Sabe como é que você vai enganar Deus? Engana Deus. Ele sabe, Ele conhece o coração do homem. O coração do homem é corrupto, é enganoso. Ele fala mais, é por demais enganoso, é por demais corrupto. Não vá pelo coração, vá pela palavra. Se fosse pelo coração, pelos sentimentos, Jesus nunca iria para a cruz, para nos comprar e pagar os pecados nossos. Não queria ser mais perto que Deus, não vai dar certo. Por que Deus nos dá olhos de águia? O que é olhos de águia? A águia enxerga um camundongo, a 300 metros de altura, ela enxerga um camundongo lá embaixo, no meio do capim, que ela enxerga longe, e ela enxerga também não só para frente, ela consegue enxergar para trás. Ela só tem 15 graus nas costas, que ela que tem ponto cego, que ela não pode ver, mas se ela fizer um leve movimento na cabeça, ela vê o que se passa atrás. Então, olhos de águia, você enxerga para frente, você enxerga para trás, você enxerga para o alto, você enxerga para baixo, e Deus nos deu olhos de águia, para que nós não venhamos a perecer e nem cairmos nos prodígios e sinais e prodígios da mentira. E por este motivo, então o que acontece com pessoas? Eu falo, não, isso está certo, isso aí é de religião, essa fala da religião, mas não é religião, é a palavra de Deus, isso aí não tem nada a ver, não é bem assim. Aí vai, joga pedra no pastor, o pastor está muito carreta, o pastor está obsoleto, as coisas agora são diferentes, olha bem, pessoas aí estão saindo bem, Aí o que o próprio Deus vai fazer? E por este motivo, se você resistir à palavra de Deus, se você for contrário à palavra de Deus, se você quiser se justificar no erro, o que o próprio Deus vai fazer? Ele vai dizer, por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Pessoas vão continuar no erro, vão se justificar no erro, vão jurar de pé junto que estão certos. Manda a operação do erro para dar um crédito à mentira. A pessoa vai achar que é mentira, é verdade. Não só vai achar, ela vai ter certeza disso. Ela vai ter certeza. Não, estou certo. Olha aí os levantes das pessoas. Quando já querem tirar certas partes das escrituras, ou outros falam que tem que reescrever a Bíblia, porque ela está antiquada. Meu irmão, a natureza humana não está antiquada, ela é a mesma ontem, hoje, e vai continuar mesmo. E o nosso Deus também não muda, Ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Glória a Deus. Ele é o mesmo. O que Ele falou está de pé. O que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Então, por dar um crédito à mentira. Então você abre as escrituras. E se tiver fora, o Senhor tem misericórdia de mim. Sonda o meu coração
vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho reto e plano, por amor do seu nome. Você tem orações, gente. Não é só oração de pedir isso, pedir aquilo, pedir uma bicicleta, né? Pedir um cavalo, né? Tem gente que gosta de cavalo, né? Não é? Peça as coisas do alto primeiro. Peça as coisas do alto, né? Fale, Senhor, se o Senhor ama o Senhor mesmo. É a oração de Davi. Se o Senhor ama o Senhor mesmo, não deixa eu cair no erro. Não deixe ser enganado. Senhor, se o Senhor ama o Senhor mesmo, Senhor, tira não permita que eu transgrida, não permita que eu viva em pecado, em transgressão. Olha bem, Deus ama a si mesmo. Ele vai mover céus, Ele vai mover terra, e Ele vai te livrar. Ele vai responder, porque Ele satisfaz os desejos do coração daqueles que o amam. Você ama a Deus? Então Ele vai fazer o desejo do seu coração. Qual que é o teu desejo? O meu desejo, Senhor, é que eu não perca, que eu seja salvo, que eu venha conhecer a Ti, que eu seja cheio do Espírito Santo, que eu receba a revelação da Sua palavra, que eu seja temente a Ti, Senhor, que eu não seja enganado, Senhor. A operação veio para dar um crédito a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Meu Deus. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Injustiça é você negar o sacrifício de Jesus a teu favor. Jesus morreu por tua causa, por nossa causa. Aí você é injusto quando você não ouve Ele, quando você não aceita, quando você não coloca no primeiro lugar da sua vida. E se você for em Romanos, ele fala da operação do erro. Ele fala que a ira de Deus, capítulo 1 do livro de Romanos, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A verdade porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí você vai no Salmo 19, Você olha para o sol, você olha aqui, meu Deus, Quem fez? Aí tem um discurso vibrante, eloquente no seu interior, e você sem palavras, você vai dizer, é Deus. Você olha para o mar, quem fez? É Deus. Você olha para o beija-flor, como voa, que habilidade que tem, quem fez? É Deus. Então, pelas coisas criadas, Deus se manifestou, a perfeição, a grandeza, a inteligência dele. E porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis, não reconhecendo Deus na sua criação. Não é que a criação de Deus seja Deus, como fazem certas filosofias, fala da mãe terra, e aí a gente não vai entrar nesse detalhe, porque para nós interessa o que diz a palavra de Deus, porquanto tendo conhecimento de Deus, conhecem a Deus, conhecem a Deus, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha bem, o coração insensato, tornou nulo a glória de Deus em seus próprios raciocínios. Coisa de somente, não é bem assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha bem, tornando-se sábios,
né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha, você não dá crédito às coisas de Deus, à verdade de Deus, acha que está certo, você vai ser tratado aqui na Escritura como um louco, como um insensato, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Que isso? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Pegaram a imagem de Deus, do Deus invisível, do Deus Criador, do Deus eterno, e fizeram representações. Uns têm um crocodilo, um Deus, adora o crocodilo, outros, isso é um réptil, outros a serpente, outros a águia, outros o pau, coisas feitas com o pau, com a pedra, com o ferro, Não precisamos entrar em detalhes, porque senão vamos falar outras coisas, Mas fique com a palavra de Deus, não seja nulo em seu próprio raciocínio. Nem no que lhe disseram, não faça estas coisas, não seja louco, não seja insensato, Mas quando as pessoas falam que isso está certo, está se rebelando contra Deus, pois por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E fala no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí vai, Vocês podem meditar na casa de vocês, quais são as coisas inconvenientes, E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, glória a Deus, então não dê lugar aos prodígios da mentira, aos rudimentos do mundo que quer levar você à perdição. Mas fique com a verdade, ame Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Está sendo difícil, tem muitas armadilhas, tem muitas questões contra ti, muitos levantes, até o seu próprio coração enganado. A palavra diz que nos últimos tempos as pessoas seriam mais amantes de prazer do que de Deus. Não caia nessas armadilhas. Você tem Deus, você conhece a palavra está te alcançando em nome de Jesus. Então peça a Ele socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e Ele satisfaz os desejos do coração. Qual que você prefere? Ser perdido, fora dos caminhos de Deus, ou ser salvo com Deus? Eu quero ser salvo, Senhor, eu não quero perecer, tem misericórdia de mim, como me tire do erro, move céus e terras. Se o Senhor ama o Senhor mesmo, olha, e me tira do caminho errado, me tira dos pensamentos errados, da onde eu estou sendo enganado. Não permita que eu seja enganado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E aquele que diz que vem, virá, certamente virá, não tardará. Jesus está às portas. Os movimentos contrários a Deus vocês estão vendo, mas não vá por estes modismos, vá pela palavra de Deus. Amém? Peça ajuda, peça socorro, Ele vai te socorrer. Você está ouvindo a palavra, então você sabe o caminho, para que este é o caminho, andar por ele, Nem os loucos errarão o caminho, ainda que nós venhamos a proceder loucamente, porque nós não vamos errar, porque nós vamos pedir socorro de Deus, misericórdia de Deus. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde a tua alma, guarde o teu coração,
e conduza você no caminho reto, no caminho plano, em nome de Jesus. Não permita que você seja enganado, em nome de Jesus. Ame Jesus, ame a palavra de Deus e se torne uma bênção. Prospere em todos os seus caminhos e você venha prosperar em todos os seus caminhos, você venha enriquecer, você venha superabundar em nome de Jesus em tudo, e que você seja livre de todas as amarras do inimigo, de todos os prodígios da mentira e dos sinais dela, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, seja você uma bênção e herde a mansão celestial, herde as promessas de Deus de salvação sobre a tua vida, em nome de Jesus. E quem está grato pela palavra, dê glória a Deus, aplauda a Deus, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, em nome de